Não era de enlouquecer. Na opinião de Curtis, a queda do Boeing líbio fazia parte da campanha orquestrada por Rapto de Europa para instigar e promover o ódio generalizado aos israelitas, contribuindo assim para a crescente deterioração da atmosfera política no Oriente Médio. Neste sentido, Kissinger insinuara que, segundo os seus serviços secretos, a informação sobre o arsenal nuclear em Rephidim tinha sido fornecida à Líbia seguindo uma típica e tortuosa via que não criasse suspeitas nos receptores de tão grande segredo. A grande crise do petróleo, da qual o mundo ainda não recuperou, foi, em última análise, o resultado do confronto entre 6 milhões e 500 mil árabes contra 650 milhões de europeus e de japoneses. No dia 8 de novembro desse mesmo ano de 1973, a Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, reduziria sua produção de petróleo em cerca de 317%, em relação à produção de setembro. A Arábia Saudita planejava para esse novembro de 1973 uma produção global de 91 milhões de barris diários. Esta quota, como disse, seria reduzida para 344 milhões dia. O exemplo da Arábia seria seguido pelos restantes países árabes do Oriente Médio, caindo, desse modo, na cilada russo-norte-americana. No dia 13 de novembro, por exemplo, o primeiro-ministro da Líbia, Abdel Salam Jalloud, declararia que o embargo de petróleo para a Europa e o Japão continuaria enquanto se negassem a fornecer armas modernas ao mundo árabe. A Europa veio abaixo e os países do Golfo Pérsico aproveitaram a anemia e as disputas do Ocidente para intensificar a pior das guerras, a da energia. Excetuando o Irã, os países do Golfo, que representavam 60% da produção mundial de petróleo, estabeleceram 3 frentes de batalha. 1. Aumentando o preço do ouro negro em 17%. 2. Abu Dhabi, primeiro, e os restantes países árabes, depois decidiram suspender o envio de petróleo para qualquer nação que se declarasse partidária de Israel. Além disso, reduziram a sua produção em 10% e, mais tarde, em 5% acumulativo. E 3. Tendendo para a nacionalização dos seus recursos e indústrias derivadas. Se tivesse ocorrido a nacionalização absoluta, a medida teria virado contra os Estados Unidos. Mas isso, obviamente, nunca chegaria a acontecer. A maquiavélica operação foi desencadeada nos finais de 1972 pela GRU, Serviço Secreto Soviético, com prévio conhecimento e consentimento da CIA. Os agentes russos expulsos do Egito em julho de 1972 pelo presidente Sadat tinham conseguido apoderar-se de preciosos e precisos pormenores acerca da localização e natureza das bombas atômicas israelitas. O Mukhabarat el-Karbeija, serviço de espionagem do Cairo, tinha pressionado os assessores soviéticos para que o informassem sobre tão apetitoso assunto. Mas Moscou negou-se rotundamente. Como costuma acontecer no tenebroso mundo dos serviços de informação, os egípcios, contrariados, não tiveram escrúpulos em trocar esta pista pelos cada vez mais numerosos homens da CIA em terras egípcias. Em contrapartida, os serviços secretos norte-americanos forneceram-lhes relatórios de segunda categoria e outros, altamente secretos e falsos. O fato é que, quando os russos abandonaram o país, os serviços secretos egípcios de espionagem, e, quase simultaneamente, os norte-americanos, depararam com várias surpresas. Uma delas, sobretudo, foi muitíssimo grave. Durante a sua estada no Egito, os agentes do Departamento de Tecnologia e Investigação do Ministério da Defesa da União Soviética tinham realizado experiências de guerra bacteriológica no interior das pirâmides. Aquilo provocou um abalo na CIA. Pelo que Kissinger relatou a Curtis, as surpreendentes alterações de radiação dentro das pirâmides favoreciam em grande medida o desenvolvimento de determinadas bactérias, altamente letais. Os egípcios não souberam o que fazer com aquela perigosa informação. Mas a CIA, sim. Naquele mesmo verão de 1972, representantes do KGB e da CIA concordaram num encontro em terreno neutro, em Paris. Ali, uns e outros confirmaram a veracidade das suas respectivas suspeitas.
Os norte-americanos sabiam das atividades russas nas pirâmides e Moscou, por sua vez, do arsenal atômico israelita e da assistência técnica de Washington ao referido arsenal. E, como em ocasiões precedentes, estabeleceram um pacto. Cada parte arquivaria o que havia descoberto em relação à outra. Ambos os lados tinham muito a perder, por conseguinte, o acordo foi rápido e simples. Mas, ao nascer o projeto Rapto de Europa, russos e norte-americanos decidiram, de comum acordo, utilizar uma parte daquela informação em benefício mútuo. GRU. Glivanoye Resviedelvatelnoye Pravleniri. N. Do M2 Os serviços secretos norte-americanos multiplicaram-se no Egito na sequência da referida expulsão dos assessores russos. Substanciais créditos norte-americanos e um paciente trabalho da CIA, intoxicando o Mukhabarat el-Karbeia e o Mukhabarat el-Asma, serviço secreto de contra-espionagem egípcio, convenceram Sadat de que Moscou poderia arrebatar-lhe o poder, determinando assim a expulsão. Entre outros argumentos, a CIA utilizou perante os egípcios o fato, totalmente falso, de que os serviços de informação soviéticos tinham entrado em contato com o Partido Comunista no Cairo, a fim de levarem a cabo um plano que pusesse o Partido Comunista no poder. Para isso contaram com a ajuda de um falso agente chinês que, no Quênia, entrou em contato com um membro dos serviços secretos do Egito, informando sobre as aspirações de hegemonia russa no Egito. N. Do N era um segredo conhecido por todos que a França vinha fornecendo armamento, em especial aviões Mirage, a diferentes países árabes. Pois bem, Washington e Moscou estenderam a sua teia, preparando uma sutil cilada. Quase no final desse ano de 1972, 3 agentes soviéticos na França, Alexei Kiyoshin, V. Roman e Victor Volume, receberam dos seus superiores um dossiê altamente secreto, com a missão específica de o deixarem cair em mãos francesas. O documento continha uma pormenorizada e fidedigna informação sobre a possível base nuclear em Refidim, Sinai. Um dos agentes russos, acima mencionado, tinha organizado uma rede de espionagem dentro da polícia política francesa. A infiltração do dossiê, portanto, não deu muito trabalho. O que as autoridades gaulesas desconheciam, naturalmente, era que, paralelamente, Gaddafi recebera também dos próprios russos algumas insinuações, dando-lhe a entender que Paris dispunha de uma preciosa informação sobre o arsenal atômico de Israel. Nas suas conversas com o coronel líbio, os astutos soviéticos aconselharam-no a pagar as elevadas quantias exigidas pela França para a venda dos Mirage, desde que os franceses, como justa compensação, fizessem com que o valioso dossiê acompanhasse os caças. O temperamental Gaddafi caiu na armadilha, esfregando as mãos de contentamento perante a magnífica oportunidade de obter um segredo que iria beneficiar os seus irmãos árabes. A ambiciosa França cedeu finalmente às pretensões da Líbia, fechando o negócio da venda de 28 aviões Mirage 2. Em princípios de 1973 o documento em questão foi transferido para o chefe da Revolução Líbia. É fácil imaginar o resto desta truculenta história. Com uma mais que notável imbecilidade, Gaddafi deve ter pedido aos pilotos do 727 que confirmassem a informação que ele tinha em seu poder. O resultado final, por todos conhecido, elevou a tensão no Oriente Médio, exatamente como os pais da Operação Rapto de Europa desejavam. Estes espiões russos, o primeiro foi terceiro secretário da Embaixada Russa em Paris e chefe de treino do KGB em França. O segundo, adido de imprensa, e o terceiro, membro dos serviços de segurança da embaixada, foram expulsos de França no final de 1972, graças à denúncia de um quarto agente soviético, Fedosseyev, que se passou para os serviços secretos da NATO na Inglaterra. N. Do M2 pouco depois da chegada dos Mirage ao território líbio, exatamente como esperavam os responsáveis pelo rapto de Europa, o Mossad, de Israel, descobriu a presença dos caças na Líbia. E a 21 de março, um avião de transporte norte-americano C-130, preparado para espionagem eletrônica e tripulado por pessoal israelita, esteve a ponto de ser derrubado pelos caças líbios.
O CI-30, com base em Atenas, pretendia confirmar as suspeitas dos serviços secretos de Israel. Ao ser atacado, a sul da ilha de Malta, teve de fugir precipitadamente. Naqueles momentos, a imprensa internacional associou este novo incidente à queda do Boeing líbio no Sinai. O governo de Golda Meir denunciou a presença de aviões Mirage franceses na Líbia, mas a França, numa demonstração de cinismo, negou a acusação. Como previam os militares israelitas, os caças foram transferidos para o Egito. Mas as insistentes reclamações israelitas foram sistematicamente desatendidas. No dia 26 de abril de 1973, o Conselho de Ministros francês, sob a presidência de Georges Pompidou, chegou a publicar uma nota em que se dizia: até agora, não há confirmação dos rumores que correm sobre o tema. Horas depois, o comentador Yves Cal, de Le Figaro, punha em xeque o governo de Paris, revelando que, de fato, os Mirage vendidos pela França à Líbia se encontravam nas bases egípcias próximas do Canal do Suez. 18 dos caças saíram de Trípoli na primeira semana de abril. A mudança definitiva foi levada a cabo dias depois, gradualmente, e com voos entre Tobruk e a base egípcia de Nasr. Dali passaram para as bases de Ben Suef e Fayoum. N. Do M. Quando Curtis acabou a sua minuciosa e dramática exposição, silêncio de morte caiu sobre nós. Não era preciso que o general nos recordasse o caráter absolutamente confidencial desse plano tão monstruoso, nem mesmo o grave risco que corriam as vidas de todos os presentes, no caso de alguém decidir prevenir os israelitas ou os árabes. Simplesmente, estávamos prisioneiros da gigantesca envergadura do próprio segredo. Alguém, por fim, se decidiu a fazer um comentário lamentando que um presidente dos Estados Unidos fosse capaz de semelhante aberração. E Curtis, com um olhar fatigado, apressou-se a responder com frases que se revelariam proféticas. Nixon pagará por isto.